Minha sogra simulou uma visita ao hospital por causa da minha comida para me constranger e me enviou a conta falsa dos seus gastos médicos. Entretanto, seus problemas legais são reais. Eu, aos 44 anos, sou casada com meu marido, Mark, de 36 anos, há quase 8 anos. Temos 2 filhos, Lily de 6 anos e Max de 4 anos. Meu relacionamento com minha sogra Deborah é o motivo que me leva a compartilhar isso aqui. Ela considera que eu não sou suficientemente educada. Apesar de ter uma pós-graduação, não venho de uma família abastada, mesmo que meus pais sejam da classe média e muito trabalhadores. E o mais importante, não sei preparar pratos caseiros adequados para seu filho. A cozinha é a grande paixão e motivo de orgulho de Deborah. Ela é conhecida por realizar grandes jantares e preparar refeições sofisticadas que competem com as de restaurantes. Eu fui criada por pais trabalhadores que faziam comidas mais simples. Embora tenha aprimorado minhas habilidades culinárias ao longo dos anos, definitivamente não sou uma chefe de cozinha. Costumo tentar manter um bom relacionamento com Deborah. Sempre mando notas de agradecimento pelos presentes não solicitados que ela nos oferece. Coisas que ela acredita que precisamos, pois o que temos não é considerado bom o suficiente por ela. Mark tenta me proteger, mas fica em uma posição difícil e eu não quero forçá-lo a escolher entre sua esposa e sua mãe. No mês passado, Mark e eu organizamos uma reunião familiar para comemorar a aposentadoria de seu pai, John, aos 65 anos. Convidamos cerca de 20 pessoas, incluindo os pais de Mark, sua irmã, e amigos próximos. Passei dias planejando e preparando o que achava que seria uma refeição maravilhosa. A festa começou de forma positiva, as pessoas pareciam apreciar. A comida foi servida no horário e até Deborah estava de bom humor. Ela trouxe um acompanhamento não convidado, uma salada chique com ingredientes que eu não consegui pronunciar, mas não me importei. Durante o jantar, os elogios eram constantes. John elogiou o frango. Ele falou bem dos pãezinhos e os amigos até pediram minha receita de bolo. Eu estava me sentindo realizada até perceber que Deborah mal tocava em sua comida, apenas movendo-a no prato com desdém. De vez em quando, ela dava pequenas mordidas fazendo caretas, como se estivesse forçando-se a comer algo horrível. Tentei ignorar esse comportamento habitual, mas ela começou a fazer comentários. O frango parece um pouco seco, não acha? Parece que os vegetais estão um pouco crus. Mark me lançava olhares de simpatia, mas eu apenas sorri e continuei comendo. Cerca de 1 hora depois do jantar, enquanto todos estavam saboreando café e sobremesa, Deborah de repente levou a mão ao estômago com um gemido excessivo. Ela declarou que não estava se sentindo bem, alegando que algo não havia sido cozido corretamente. Mark correu para o lado dela e Deborah explicou entre gemidos que estava com náuseas e cólicas abdominais, dizendo que precisava de atendimento médico. John levantou-se com um suspiro para levá-la ao pronto-socorro. Mark se prontificou a acompanhá-los, mas Deborah insistiu que ele permanecesse como anfitrião. Ela disse que não havia necessidade de estragar a noite de todos devido à sua suposta intoxicação, direcionando um olhar para mim enquanto saíam. Deborah se virou para o grupo e comentou que talvez os estômagos de outros fossem mais resistentes que o dela, incentivando-os a aproveitar o restante da comida, pronúncia que soou como se eu tivesse servido algo ruim. De qualquer modo, ela conseguiu o que pretendia, estragar a festa. As pessoas começaram a inventar desculpas para sair cedo, provavelmente temendo serem as próximas a sofrer os efeitos da minha suposta culinária venenosa. Emma tentou me confortar, assegurando que ninguém acreditava na atuação de Deborah, mas eu percebi dúvidas em alguns olhares enquanto terminavam suas sobremesas com cuidado. Mark estava envergonhado e se desculpava repetidamente pelo comportamento de sua mãe. Ele fez várias ligações para John durante a noite, que comentou que ainda estavam esperando no hospital. Quando o último convidado saiu, eu lutava contra as lágrimas de humilhação e raiva. Na manhã seguinte, Mark ligou para seus pais para saber como Deborah estava. John informou que ela havia sido tratada por intoxicação alimentar e liberada à tarde. Estava descansando, mas ficaria bem. Quando Mark questionou sobre detalhes do diagnóstico, John foi vago, mencionando alimentos contaminados e desidratação. Comecei a desconfiar. Eu havia comido o mesmo que todos os outros.
Sem problemas. Sempre cuidei na preparação da comida, especialmente utilizando um termômetro de carne para o frango. Mas Débora havia plantado dúvidas, não apenas na mente dos nossos convidados, mas também na minha. 3 dias após a festa, recebi um e-mail de Débora com o assunto contas do hospital. Ele descrevia em detalhes o quanto ela havia sofrido devido à minha cozinha negligente, como foi diagnosticada com intoxicação alimentar severa. Ela anexou as contas do hospital digitalizadas, totalizando $870, e afirmou que, como eu era responsável pela sua condição, deveria pagá-las. Ela não apenas me culpava publicamente por supostamente envenená-la, mas também estava exigindo quase $1.000. Mark e eu não temos condições financeiras para arcar com essa despesa. Mark imediatamente ligou para sua mãe assim que reenviei o e-mail. A partir da conversa que ele teve, ficou evidente que Débora não estava disposta a ceder. Ela afirmava categoricamente que minha comida a havia deixado gravemente doente, que médicos haviam atestado a intoxicação alimentar e que eu deveria arcar com as despesas médicas. Quando Mark destacou que mais ninguém havia adoecido, Débora alegou ter um estômago sensível e que os outros poderiam estar ocultando sintomas para não magoar meus sentimentos. A conversa terminou com Mark dizendo que precisaria de um tempo para refletir. Ele parecia esgotado após isso. Embora estivesse convencido de que minha comida estava bem preparada, sua preocupação com a saúde da mãe e com os altos custos médicos o inquietava. Ele sugeriu que talvez fosse melhor pagarmos para manter a paz e seguir em frente. Não conseguia acreditar no que ouvia. Aceitar pagar $2.870 por algo que não era minha responsabilidade e admitir culpa por algo que não cometi. A questão transcendia o valor monetário, era sobre a constante tentativa de Débora em me menosprezar. Pagar significaria validar suas mentiras e abrir espaço para futuras manipulações. Naquela noite, ao olhar as contas do hospital que Débora havia me enviado, percebi que algo estava errado. O formato parecia peculiar, alguns códigos médicos estavam errados e o logotipo do hospital não correspondia exatamente ao que eu lembrava. Comecei a investigar, liguei para o hospital indicado nas faturas e finalmente consegui falar com alguém do setor de faturamento, que confirmou minhas suspeitas. Não havia nenhum registro de que Débora tivesse sido internada ou recebido tratamento na data mencionada. Na verdade, não haviam registros de que ela tivesse ido ao pronto-socorro durante todo aquele mês. Precisava de mais evidências antes de fazer acusações. Lembrei que Débora costumava frequentar um restaurante renomado próximo ao hospital. Decidi ligar e perguntar se eles mantinham registros de reservas. Após explicar que pretendia surpreender minha sogra recriando uma refeição que ela havia apreciado ali, a recepcionista confirmou que havia uma reserva para John e Débora bem na hora que supostamente tinham ido ao pronto-socorro. Débora não estava doente em um hospital, ela estava se deliciando em um jantar requintado no seu restaurante preferido. Depois teve a audácia de criar faturas médicas falsas e pedir o pagamento. Continuei a investigar e descobri que um de seus amigos tinha postado uma foto deles nas redes sociais naquela noite no restaurante. A imagem os mostrava sorrindo com taças de vinho. Apresentei tudo a Mark. A confirmação do hospital de que sua mãe nunca foi internada, a reserva do restaurante e a foto comprometedora nas redes sociais. Ele ficou sem palavras, em seguida, explodiu em fúria. Ele estava genuinamente preocupado com a saúde da mãe, apenas para descobrir que tudo era uma elaborada farsa para me envergonhar e extorquir dinheiro. Mark imediatamente ligou para seus pais no viva voz. John atendeu, e Mark o confrontou sobre a visita falsa ao hospital. John parecia desconfortável e evasivo, apresentando desculpas sobre mal-entendidos e alegando que Débora tinha se sentido mal, mas que se recuperou rapidamente. Quando Mark mencionou a reserva do restaurante e a foto, houve um longo silêncio seguido de barulhos de uma discussão ao fundo. Quando John retornou à ligação, seu tom já não era mais o mesmo. Admitiu que não haviam ido ao hospital, mas insistiu que Débora realmente se sentiu mal após o jantar. Segundo ele, foram ao restaurante para comer pratos sem tempero que não iriam agravar seu estômago. Sobre as faturas fraudulentas, John alegou não saber, sugerindo que Débora pode ter cometido um engano ou confundido as datas. Mark aceitou essas explicações, exigiu falar com a mãe, mas John alegou que ela estava muito abalada.
Mark deixou claro que sabíamos a verdade. Deborah encenou uma doença para me envergonhar. Ela saiu de nossa festa para ir ao restaurante e depois forjou faturas médicas para extorquir dinheiro. Ele declarou que não pagariam e que limitariam o contato até que Deborah apresentasse um pedido de desculpas sincero. Embora a situação não tenha terminado ali, estamos planejando divulgar as provas para que as pessoas fiquem cientes do que ela fez. Ela foi extremamente pública em me acusar de envenená-la, então não vejo razão para não tornar públicas minhas evidências. Atualização. Achei que era apropriado oferecer uma breve atualização e também responder algumas indagações que surgiram frequentemente nos comentários e mensagens. Sim, continuamos a manter limites rígidos com Deborah. As coisas estão melhorando, pois ela não está mais tentando nos manipular ou incutir sentimentos de culpa em nós como antes, mas nossa recuperação é lenta e cuidadosa. A confiança não se restaura da noite para o dia, especialmente após tudo o que ocorreu. Mark e eu concordamos que nossa prioridade principal é manter nosso lar sereno e saudável para nós e nosso futuro. Algumas pessoas perguntaram se consideramos tomar ações legais devido às faturas médicas fraudulentas. Essa é uma questão totalmente válida. E acreditem, foi algo que realmente avaliamos de forma séria. O que ela fez foi errado em tantos aspectos, não apenas moralmente, mas também no âmbito legal. Após conversar com nosso advogado, optamos por não seguir com a denúncia de fraude. Na verdade, ele nos informou que o caso não tinha muita substância. Eles poderiam apenas alegar que tudo não passava de uma brincadeira. Contudo, algo mudou com Deborah. Ela começou a fazer terapia, reconhecendo suas ações e começando a perceber a seriedade da situação. Não queremos dar a entender que isso apaga o que ocorreu, mas é uma progressão positiva. De fato, recebemos uma notícia inesperada ontem. Emma, a irmã de Mark, nos telefonou para nos atualizar e acabou compartilhando algo bastante surpreendente. Durante uma de suas sessões de terapia, Deborah se abriu e contou toda a verdade ao seu grupo de apoio. E quando digo toda a verdade, quero dizer tudo. Desde a falsa enfermidade, passando pelo incidente no restaurante armado, até as contas médicas fraudulentas, tudo foi revelado. De acordo com Emma, que escutou de John, a reação do grupo realmente pegou Deborah de surpresa. O espanto e até a repulsa dos estranhos pareceram impactá-la de uma forma que as tentativas da família não conseguiram. Parece que o fato de ouvir pessoas que não têm qualquer obrigação com ela afirmando a gravidade da situação tornou mais difícil continuar a negá-la. Ela parece finalmente ter uma visão externa. Esse momento, segundo parece, teve um efeito profundo. Acredito sinceramente que esse reconhecimento deveria ter ocorrido muito antes. Além disso, John comentou que o terapeuta de Deborah sugeriu a ideia de realizar terapia familiar, focando especificamente na relação entre nós dois. O terapeuta acredita que, a menos que enfrentemos as questões mais profundas que existem entre nós, o desenvolvimento dela pode estagnar. Mark e eu ainda estamos ponderando sobre isso. Não temos aversão à terapia de maneira alguma, mas estamos tentando nos resguardar. A última coisa que desejamos é cair novamente em um ciclo de manipulação disfarçado de cura. É uma situação complexa. Por um lado, queremos apoiar seu avanço, mas, por outro lado, temos nossas inseguranças em relação a ela. Não tomamos uma decisão definitiva ainda, simplesmente estamos dando um espaço e refletindo cuidadosamente. Uma coisa que realmente me surpreendeu, mas positivamente, aconteceu ontem. Recebi um pacote pelo correio, algo que não esperava. Fiquei um pouco apreensiva ao ver que era de Deborah. Não que eu estivesse esperando algo alarmante, mas é a Deborah, depois de tudo. No interior do pacote havia um presente. No mínimo peculiar, ela me enviou um livro de receitas. Mas não se tratava de qualquer livro, era uma coletânea de receitas familiares que pertenciam à avó de Mark. Parece que ela guardou esse item por muitos anos. Juntamente com o livro, havia um bilhete manuscrito. Neste bilhete, Deborah explicou que sempre teve a intenção de transmitir o livro para quem quer que fosse se casasse com Mark. Contudo, devido aos seus problemas, ela realmente utilizou essa palavra, nunca o fez.
Ela mencionou que esperava que eu pudesse gostar de algumas receitas e me sentisse livre para cozinhar para a família, caso quisesse, sem que houvesse expectativas ou pressões. Essa parte realmente me impressionou. Foi como se fosse a primeira vez que ela reconhecesse que complicou as coisas mais do que deveria e talvez tenha pressionado ou tentado controlar situações que não deveriam ser sua responsabilidade. Foi um gesto pequeno, mas teve um significado profundo. Não sei se um dia teremos uma relação completamente normal, mas isso me pareceu um passo adiante, um progresso real. Então, nesse ponto estamos agora. A situação ainda é um pouco incerta, mas também está mais tranquila do que há muito tempo. Estamos vivendo um dia de cada vez, e definitivamente, não estamos baixando a guarda completamente, mas também estamos dispostos a considerar que as pessoas podem mudar, desde que estejam verdadeiramente comprometidas a fazer o esforço necessário. Veremos se ela está realmente se esforçando ou se isso se trata apenas de mais manipulação. Não podemos esquecer que ela simulou uma internação hospitalar, uma situação séria. Tudo o que ela fez não compararia nem de longe ao esforço que isso representa. Vamos observar como as coisas evoluem. Cuidem-se. Atualização 2. Meu dia começou de forma rotineira até que recebi uma ligação de Emma que me deixou totalmente surpresa. Ela parecia bastante irritada e disse que precisava me informar algo imediatamente. Aparentemente, Patrícia, uma amiga de Débora, está espalhando rumores que a minha sogra teria lhe contado. De acordo com Emma, Patrícia andou dizendo às pessoas de seu círculo social que eu a ameaçara fisicamente e que estava impedindo-a de ver os netos por puro despeito. Mark rapidamente ligou para sua mãe para perguntar o que estava acontecendo com isso. Quando ele ligou, quem atendeu foi o pai dela, que informou que Débora não queria se comunicar e que toda a comunicação deveria passar por ele a partir de agora. Nessa conversa, Mark expressou muitas coisas a John, e a resposta dele foi a mesma. Parece que John e Débora estão irritados conosco porque começamos a contar uma versão da história que faz minha sogra parecer uma louca. Embora Débora e ele não se percebam dessa forma, na verdade, estão se comportando assim considerando tudo o que fizeram. Mas essa é a razão pela qual estão tão irritados conosco. Algumas pessoas falaram com Mark e comigo sobre o que aconteceu durante o jantar, e decidimos relatar. Não pretendíamos mentir ou continuar com a narrativa de que Débora havia sido parar no hospital. Também deixamos claro que ela estava recebendo terapia para enfrentar seus problemas, o que considerávamos algo positivo. Assim, embora estivéssemos relatando a verdade, isso poderia ser interpretado como algo que envergonha Débora. Buscávamos não apresentá-la como a vilã, mas sim como alguém lidando com dificuldades e que tem desejo de se aprimorar. Ao olhar para o quadro geral, porém, é evidente que ela não demonstra disposição em se melhorar, e nem precisaríamos ter tentado amenizar as coisas. Afinal, ela nos informou que a história que seu pai contou sobre Débora frequentando terapia e grupos de apoio era uma farsa. Portanto, mesmo sem termos ciência disso, estávamos divulgando uma mentira de Débora, acreditando que realmente havia um esforço da parte dela. No entanto, como já mencionei, era bastante difícil crer que ela estivesse tentando, sendo capaz de mentir sobre uma visita ao hospital. Por isso, decidimos expor tudo nas redes sociais, desde a falsa viagem, a conta, até a suposta terapia. Neste momento, creio que até mesmo o livro de receitas pode ser igualmente falso. Já conhecemos as habilidades de minha sogra para criar coisas. Até o presente, não percebi qualquer reação. Acomodei-me em outro cômodo, longe do meu telefone, para escrever, mas assim que concluir irei correndo verificar o que ocorreu. Talvez não tenha recebido nenhuma notificação, mas de qualquer maneira me apresso para conferir. Atualização 3. No máximo, esperava que as pessoas dissessem, que duplo de mentirosos. Não iremos mais aos seus jantares, mas fiquei surpreso, tão surpreso quanto aqueles que afirmaram que era incorreto mencionar as coisas sobre minha sogra e que eu sou tão vil quanto ela, que não tem pessoas boas na minha narrativa e que minha sogra enviou uma conta mentirosa porque eu merecia. Vocês leem o que escrevem ou apenas despejam sua diarreia cósmica sem reflexão? Nós concedemos o benefício da dúvida de que ela estava fazendo terapia, e mesmo isso era uma falsidade. O que deveríamos fazer? Nos jogar no chão da sala e agir como tapetes?
Isso deixamos para vocês, que ou são tapetes imundos gostando de ser pisoteados ou são tão insensatos que não conseguem compreender o que é amor próprio. Para aqueles com um nível de inteligência superior ao de uma planta, aqui está o que realmente ocorreu. Os outros podem parar de ler, embora eu suponha que nem tenham lido. Ler é uma habilidade acima da sua capacidade intelectual. Meu post não apenas revelou que mentiram para nós, mas também para outros. E dentre essas pessoas, algumas eram do ambiente de trabalho de John, o que me faz sentir menos culpada pelo jantar que organizei em comemoração à aposentadoria de John. Porque com tudo que veio à tona, parece que a aposentadoria pode esperar. E meu jantar foi apenas um jantar, nada mais. Aparentemente, John, com auxílio de Deborah, estava se envolvendo em algumas atividades ilícitas da empresa onde trabalhava e alguns colegas começaram a juntar as peças quando começaram a compartilhar suas próprias histórias de mentiras. O problema é que não eram apenas mentirinhas como: cheguei atrasado porque meu cachorro comeu minhas chaves e eu tive que levá-lo ao parque depois de comer algo ruim. Mas coisas sérias, daquelas que podem resultar em processos que podem deixar você sem um único centavo. Conversei em particular com pessoas que disseram que estavam considerando processar meu sogro. Elas me pediram mais informações, mas não pude fornecer nada relacionado ao trabalho dele. Nunca estive envolvido em nada disso. Mas tudo isso diz respeito à parte legal, sobre a parte social, por assim dizer. Estou percebendo como isso está afetando muito minha sogra. Creio que é o que mais a machuca, ainda mais que as questões legais enfrentadas por seu esposo. Basta adicionar que sua amiga Patrícia também esteve nos comentários escrevendo coisas que não eram nada agradáveis. Afirmou até que Deborah lhe pediu para mentir sobre minhas ameaças. Me faz rir que minha sogra acreditasse que uma amiga disposta a mentir por ela seria uma verdadeira amiga. Aqui estão as consequências. Um ônibus avança a toda velocidade, e sua amiga aguarda o momento exato para empurrá-la. Agora que tudo vem à tona, as consequências não estão em minhas mãos. Tentei dar uma chance à minha sogra, mas ela continuou com suas mentiras. Agora ela não tem o direito de me culpar, e mesmo assim o fez, então a bloqueei junto ao meu sogro, algo que Emma também fez. Meu marido ainda não tomou essa atitude, mas pelo que me comentou, é apenas questão de tempo. De qualquer forma, cancelar as publicações agora não acho que resolverá nada. Todas as suas mentiras emergiram como um vulcão em erupção. E isso é tudo. Atualização 4. Tudo tem estado calmo do meu lado. Nada a lamentar em quase 2 anos desde a última vez que publiquei. Nós bloqueamos meus sogros e esse foi o desfecho. Porém, enquanto vivíamos nossas vidas sem os meus sogros nos perturbando, eles enfrentaram suas próprias tempestades. Não comentarei muito sobre os aspectos sociais da minha sogra. Mas o fato de ter perdido uma quantia significativa de dinheiro durante todo esse tempo envolvendo advogados e todo o processo, e tudo o que sua amiga comentou sobre ela, acredito que vocês podem entender. Também não vou perder tempo mencionando as pessoas que defendem minha sogra. Não é minha responsabilidade que elas sejam como ela e temo que algum dia possam passar por algo semelhante. Contudo, continuem jogando esses jogos tolos e acabarão colhendo prêmios igualmente tolos. Agora, em relação às consequências legais. Meu sogro foi considerado culpado de desviar fundos da sua empresa e chegou a gastar mais do que possuía, até hipotecando a casa para pagar os advogados. Isso ocorreu porque o dinheiro que sobrou foi bloqueado pelo juiz. Chegaram a pedir ajuda financeira ao meu marido para comprar comida, algo que ele se negou a fazer, assim como Emma. Meu sogro foi encontrado culpado e teve que ressarcir com seus bens o dinheiro que desviou da empresa, além de ter recebido uma sentença de 2 anos de prisão por isso, então as consequências não foram leves para eles. Minha sogra não foi para a prisão simplesmente porque não estava em posição de roubar ativamente, embora provavelmente soubesse do que estava acontecendo. Entretanto, com a venda da casa e praticamente sem dinheiro sobrando após todo esse ocorrido, ela se mudou para o outro estado, para ficar com uma prima. Isso é compreensível, já que não há razão para ela permanecer aqui. Os filhos dela não desejam manter contato com ela. A única coisa que lhe resta é seu senso de superioridade.
E eu tenho total consciência do que os críticos dirão, que eu manipulei seus filhos para que não quisessem falar com ela, mas em momento algum pedi ao meu marido ou à minha cunhada para que se afastassem deles. Essa foi uma escolha deles. De fato, Emma foi a primeira a bloqueá-los. Eu continuo acreditando que os críticos devem ser pessoas amargas que não conseguem dormir à noite pensando que sua nora pode estar lendo isso ou outra história similar à minha e planejar sua vingança. Vocês não têm ideia de como gostaria de ler algo assim, pois esses críticos parecem ser piores que minha sogra. Assim, todos conhecem o quanto merecem algo assim. No que diz respeito a mim, esta será minha última atualização, a menos que minha sogra persistam com suas mentiras, que suspeito que fará, embora agora esteja tão distante que será complicado que eu as ouça. Próxima história. Fui errada ao planejar encerrar nosso relacionamento hoje, porque ele age como se a filha dele tivesse direito a tudo o que possuo. Meu namorado, que tem 42 anos, vem fazendo perguntas estranhas e aguarda que eu tome atitudes que contrariam meus planos para minha própria família. As coisas têm avançado positivamente para mim nos últimos anos, mas este ano tem sido excepcional. Resolvi diminuir um pouco minha carga de trabalho diária após conseguir 3 contratos que estão contribuindo para alcançar algumas metas financeiras. Estou planejando comprar uma casa para minha família. Reduzindo meu local de moradia atual, já que meus filhos estão temporariamente morando com meus pais neste semestre enquanto eu concluo meu treinamento e me formo no meu curso atual na universidade. Meu novo lar não é tão atraente quanto outros, mas o preço representa uma boa economia nas minhas despesas habitacionais. Posso ir a pé para o escritório e para a universidade, raramente precisando usar meu carro. Estou economizando dinheiro que coloco em uma conta para meus filhos. Bem, meu lugar não agrada. Ele é limpo e em uma área relativamente segura, mas é uma mistura de estudantes, famílias antigas e o trânsito pode ser complicado das 7 horas às 18 horas. Além disso, algumas casas são simples e elegantes, enquanto outras são reformas não muito atraentes. Não me importo se meu lugar não é bonito por fora. Não é como se fosse um verdadeiro horror visual e cabe a mim torná-lo agradável por dentro. Eu tinha outras 2 opções. A primeira custava 200 a menos que meu antigo lugar, tinha acesso a uma piscina compartilhada e 2 quartos. No entanto, não preciso mais de um quarto no momento e realmente não tenho tempo para desfrutar da piscina. A segunda opção era um pouco mais barata, mas ficava a cerca de 45 minutos de distância. Era uma casa bonita e próxima da escola onde a filha dele estuda. Ele insinuou isso, mas precisaria assinar o contrato de aluguel e arcar com a diferença entre o que pagaria neste lugar e meu novo apartamento de estúdio que escolhi. Além disso, morar juntos é uma decisão importante e agora preciso focar na minha carreira e na educação. Ele afirmou que compreendia, mas não aceitou muito bem. Ele me disse que a filha estava desapontada porque gostaria de um lugar bonito para passar tempo. Bem, estou em um apartamento. É um local normal, sem problemas. Portanto, o que ele disse soou como um comentário estranho. Então, ele começou a fazer perguntas. Primeiro, indagou se eu teria interesse em formar uma parceria com ele para uma ideia de negócio. Respondi que não, pois já havia me comprometido a financiar meu próprio projeto. Em segundo lugar, não estou familiarizada com o setor em que ele desejava entrar. Depois disso, ele começou a anotar informações sobre as coisas que possuo. Não estou escondendo que sou financeiramente estável, mas não sou extravagante. Ele percebeu que eu havia adquirido alguns itens de bom valor e começou a fazer piadas, que pareciam inofensivas no início. Em seguida, ele afirmou que eu era rica e que sua filha seria uma ótima protegida. Fiquei calada para ser honesta, porque senti que ele talvez pudesse ter ficado ofendido, mas de maneira nenhuma deixaria ninguém além dos meus filhos entrar no que construí. Além disso, ele disse que eu deveria tratar a filha dele de um jeito muito especial, porque eu só tinha garotos e ela era a minha chance de ter uma garota na família. Palavras dele. Não me entenda errado, ela é uma boa menina. Nunca deixei de dar a ela presentes legais e atenciosos em seus aniversários e feriados, mas as palavras dele criaram uma sensação de desconforto e repugnância em mim. Pareceu sexismo reverso. E eu disse isso a ele. Ela e eu temos um relacionamento razoável,
mas de modo algum darei a ela acesso ao meu dinheiro se isso significar tratá-la como minha própria filha. Eu sei que isto sou muito errado, mas é como eu me sinto. Ela não é o tipo de criança que é agressiva ou desagradável nem nada, mas ela não é minha filha. E toda vez que ele pede coisas, sinto que ele está tentando me fazer tirar dos meus filhos para dar a ela. Aconteceu novamente quando dei a ela um emprego de fim de semana de curto prazo. A faxineira do escritório não estava disponível, então contratei a filha dele para uma faxina de sábado. Ela fez um bom trabalho. Eu a paguei e a levei ao shopping para comprar algumas maquiagens que ela queria. E ela voltou no fim de semana seguinte. Quando ele a buscou, começou a brincar que ela começaria de baixo e chegaria à executiva de alto nível, como qualquer outra criança na empresa da família deles. Eu não disse nada porque ela estava lá, mas eu abordei mais tarde e mencionei isso a ele. Tentei ser gentil, mas era importante para nós ao menos discutir expectativas. A reação inicial dele não foi o que eu esperava. Para ser justa, acho que ele ficou nervoso ou envergonhado, mas não gostei da reação dele. Então, ele disse algo sobre eu potencialmente colocá-la no meu testamento. Gostaria de esclarecer que ele riu, então acho que foi uma piada, mas também acho que ele não teria esclarecido se eu tivesse concordado. Simplesmente fiquei quieta e disse a ele que me importava com a filha dele, mas não é justo criar nenhuma expectativa. Trabalhei muito para dar aos meus filhos um futuro melhor e levei mais de 10 anos. E o fato de ele só ver os resultados sem levar em consideração meu passado e meu sofrimento parece desrespeitoso. Também mencionei como ele queria que eu mudasse meu orçamento e planos para uma propriedade diferente, mesmo sabendo que morar juntos não é uma opção e que ele ficou em silêncio quando mencionei que ele teria que pagar a diferença no aluguel. Além disso, mencionei que não faria sacrifícios desnecessários. Nada mais foi dito. Ele saiu do meu carro furioso e começou a andar com a mão no bolso e um sorriso fraco. Tive que dirigir lentamente ao lado dele para convencê-lo a voltar para o carro porque odeio cenas de Dr. David Bunner. Ele parecia um cachorrinho chutado. Depois que o deixei na sua casa, ele tem me mandado mensagem sobre estar desconectado do que realmente é uma família mista, mostrando que acho que a filha dele é inferior, sendo hipócrita e fazendo bullying. Isso perturbou minha paz interior, porque estou apenas defendendo qualquer legado que construí e ter que fazer isso contra meu parceiro simplesmente não parece certo. Nós conversamos sobre isso, ele se desculpou e eu fiz o mesmo caso eu tenha sido muito dura. Ele disse que poderíamos encontrar o meio termo e eu estava aberta a isso. Quando ele falou sobre ajudá-lo a criar um negócio para a filha dele, comecei a ficar com raiva porque novamente seria trabalho duro para mim. Recusei porque já trabalhei duro o suficiente, mas foi para mim. E o que ele está pedindo simplesmente não é justo, é uma responsabilidade. E eu realmente gosto de fazer as coisas adequadamente. Não quero dizer sim e fazer de qualquer jeito e não quero trabalhar de graça. Também não quero misturar nada entre negócios e prazer porque é minha rede de contatos. E novamente, pode dar muito certo ou pode ser um desastre e eu não quero isso. Também estou preocupada que ele aumente a pressão e continue pedindo coisas. Ele disse que se eu não ajudasse, sentiria que nunca construiríamos nada juntos. Eu disse que ele precisava contratar um consultor, mas ele ficou quieto. Então eu disse a ele que ele não deveria colocar a responsabilidade de sua situação atual em mim. Ele disse que eu provavelmente estava cega pelo meu sucesso, mas que um dia eu acordaria solteira e sozinha. Perguntei se ele estava ameaçando me deixar e ele disse que eu não estava agindo como uma parceira prestativa. Pedi um tempo e ele surtou. Estou apenas tentando manter minha saúde mental em dia, porque seus pedidos e piadas constantes me deixaram ansiosa. Além disso, estou muito zangado e pensando que ele só quer uma esmola. Mandei uma mensagem para ele esta manhã pedindo para conversar. Quero terminar. Ele disse que espera que eu não esteja planejando terminar com ele, porque isso significaria que eu apenas o enganei para um tempo. Ele postou algo sobre sua própria saúde mental hoje. Sou a errada por decidir terminar as coisas. Ainda não conversamos, mas essa é minha intenção. Não considero a filha dele inferior de forma alguma. Apenas desejo manter meu dinheiro afastado dessa situação. Edição.
Para aqueles que me julgam e criticam por permitir que meus filhos fiquem com meus pais somente neste semestre, por favor, me expliquem. Seria sensato recusar uma boa oportunidade e interromper meus estudos para obter a aprovação de vocês, certo? Por que não me esforçar para proporcionar a eles um bom começo financeiro na vida? Isso não seria uma escolha mais sensata? Além disso, de onde vem a ideia de que sou uma mãe ausente? Eu nunca disse que não vejo meus filhos ou não passo tempo com eles. Agradeço a quem oferece conselhos. E a quem discorda, mas que não faz nada para garantir o futuro financeiro de seus filhos, agradeço também. Comentários. Há quanto tempo vocês estão juntos? Vocês vivem na mesma casa? Não parece muito claro, mas interpretei sua postagem como se indicasse que não. Vocês tiveram desentendimentos sérios sobre assuntos importantes e sobre como cada um se comportou durante esses momentos? Resposta da OP: estamos juntos há quase 2 anos e não moramos juntos. Nossas outras divergências mais sérias foram sobre as piadas dele, que por vezes são desdenhosas. Ele parou de fazê-las quando ignorei por dias. Comentário 2. Espera um pouco. Ele acha que você deveria se dedicar à filha dele, que já está quase adulta, em vez de cuidar de seus filhos, que ainda têm muitos anos de escola e precisam de apoio. Resposta da OP. E essa deveria ser a responsabilidade dele, não a minha. Encerramos formalmente hoje, e ele dificultou bastante minha concentração no que estávamos discutindo. Ele me interrompia a cada 5 segundos e ficou em negação por quase metade do nosso tempo. Pedi que nos encontrássemos em um restaurante pequeno. Escolhi um lugar público para evitar qualquer tipo de drama. Tentei ser respeitosa, mas definitivamente queria expressar meu desconforto e minha insatisfação com o comportamento dele. No início, ele tentou minimizar a situação, mas quando insisti no assunto, desviou a conversa. Eu disse a ele o que ele já sabe: meus filhos são minha prioridade como única responsável financeiramente, e quero garantir que suas necessidades sejam atendidas. Havia alguns comentários no meu outro post que eu considerei, mas não expressei. Como? O que ele desejava para seus filhos ou qual é o plano para sua própria filha? Sabendo que ele não tem muito, isso não justifica suas ações. Ao traçar um comparativo entre o que ele almejava para a filha dele e o que daria aos meus, o rosto dele mudou, como se eu fosse gananciosa e ele estivesse ofendido. Ele mencionou que meus filhos não têm pai e que ele poderia atuar como uma figura paterna. Isso me deixou tão irritada que precisei tentar controlar meu tom de voz. Minha percepção é que estar presente apenas como um objeto em troca de benefícios financeiros para sua filha parece aceitável para ele. Eu adoraria que meus filhos tivessem um pai decente, mas não é o caso. E agora estou em uma posição melhor sozinha do que com ele. Fiquei tão furiosa que ele continuou me pedindo para me acalmar. Ele afirmou que está deixando para a filha um bom conhecimento sobre a vida em geral, porque há coisas que apenas ele pode oferecer, uma vez que a mãe dela é muito secular. Não sei o que isso significa. E eu não questionei. Eu disse que era necessário terminarmos e ele rapidamente ficou chateado e deixou nossa mesa. Achei que ele tinha ido embora, mas ele voltou depois alegando que só havia ido ao banheiro. Eu declarei a ele que não consigo dividir qualquer parte da minha vida ao lado dele depois de ele ter se comportado de maneira interesseira, e mesmo se conseguisse superar isso, jamais consideraria voltar, pois suas intenções são egoístas e desonestas. No geral, estou apenas aliviada por estarmos seguindo caminhos separados. Ele tem problemas de pressão alta. Eu vi a medicação e, em algumas ocasiões, suspeitei de problemas de saúde mental, pois suas reações variam de 0 a 100 por razões que não parecem compatíveis. Ele disse que se sentia muito arrependido, se eu o ofendi, e que se sentiu enganado e traído, argumentando que os términos deveriam ser momentos de reflexão e de buscar melhorias, e não de acabar um relacionamento, que minhas ações impactarão na filha dele, já que ela realmente gosta de mim. Eu me ofereci para ter uma última ligação ou mensagem com ela, se ele concordasse, mas sua resposta foi: não vai se ferrar. Você não tem o direito de falar nada com ela. Ele disse que estou presa na minha nova vida, ministro. Não sei o que isso significa. É extremamente ofensivo, considerando que lutei pela minha estabilidade financeira após alguns anos difíceis.
Ele disse que, já que estava sendo rude e vulgar, aprendi que homens como ele são insuportáveis, interesseiros, aproveitadores e desonestos. E que nunca mais vou namorar alguém que não tem estabilidade financeira. Nunca mais. Esta foi uma grande lição. Gostaria de poder afirmar que o deixei sentado sozinho à mesa, mas ele saiu primeiro. Quando estava prestes a pegar minha bolsa para pagar minha refeição, ele correu para pegar a mochila e saiu apressado. Bloqueei ele em todas as redes sociais, além de já ter trocado as fechaduras. Ele nunca teve uma chave, nem passou a noite aqui, mas estou apenas tomando precauções. Ele fez uma ligação para uma amiga em comum para desabafar sobre mim, e isso gerou a raiva dela, pois ele insistiu que eu o tratei mal, enquanto ela mencionou que era essencial ouvir meu ponto de vista. Acabamos tendo uma conversa longa, na qual ela comentou que não podia me culpar, porque nosso grupo de amigos já havia percebido um desequilíbrio em nossa relação, além de notar como ele se sentia à vontade para participar de discussões sobre negócios e sucesso, mesmo não tendo realizado nada durante os 16 anos que ele me conhece. Essa é a minha atualização. Também o bloqueei em todas as redes sociais e aplicativos de mensagens. Agradeço pela atualização. O termo secular geralmente se refere a algo não religioso. A partir do que você descreveu sobre ele, parece que a ex dele não respeita a autoritária postura que ele gostaria de ter, manipulando-a quanto a como gerenciar sua vida financeira. Ele parece, no mínimo, um parceiro manipulador. Não acredito que você o veria como uma figura paternal para seus filhos. Comentário 2. Que bom ouvir isso. Lembro da primeira vez que vi esse comportamento e me senti incomodada por ele. Parabéns, Z. Você se protegeu, assim como seus filhos e a filha dele, que ficaria em uma posição delicada no meio do relacionamento de vocês. É uma situação complicada, mas você merece, com certeza, um brinde ou algo assim. O que você fez é uma decisão difícil. Você é admirável. Resposta da OP. Eu penso que ele está prejudicando a filha, apresentando a ela uma visão distorcida da realidade. O trabalho árduo é essencial, e ela enfrentará dificuldade se não aprender a se aplicar. Comentário 3. As observações sobre o comentário secular e a vida dela me deixam inquieta. Fico imaginando se ele buscava um relacionamento com base em crenças religiosas, onde ele seria o chefe da casa e sua palavra teria um peso final. Comentário 4. Ele não está triste pela separação. Afrente-se que ele se sente chateado apenas porque você não se deixou levar por suas manipulações, pois agora ele perde você, que funcionava como sua segurança financeira. Você lidou com a situação de forma admirável. O fato de ele tentar usar a filha como uma tática de manipulação para fazê-la reconsiderar, seguido de sua indiferença em relação aos sentimentos dela e não permitir que você se despedisse adequadamente, revela suas verdadeiras prioridades. Parabéns por se libertar de um parasita. Agora, você pode viver sua vida sem as constantes indiretas e tentativas dele de agradar a filha em relação a você. Sinto muito pela menina, mas isso não está ao seu alcance, é totalmente responsabilidade dele.